Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí nosso canal crescer, desenvolver, bem como nossos colegas concurseiros conseguirem aí localizar com maior facilidade as videoaulas para auxiliar nos seus estudos também. Então não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, vamos agora para a nossa 19ª aula sobre a BNCC e dando continuidade aqui, nós vamos agora falar sobre as competências específicas de matemática para o ensino fundamental, tá? Então falamos aí sobre as competências da educação física, da artes, agora nós vamos falar sobre a matemática. Primeira, né? Reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. E é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos, e para alicerçar as descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Tá bom? Então, primeira competência aqui, pessoal, fala sobre o reconhecimento da importância da matemática aí como uma ciência humana e a importância dela para a humanidade em todos os períodos históricos, inclusive no nosso. Tá bom? Então, vamos, a segunda competência: desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Então a matemática aí, pessoal, ela também auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico, espírito de investigação, capacidade de produzir. Quando a gente fala sobre investigação, porque, pessoal, através da matemática é onde a gente trabalha a maior resolução de problemas, né? Não só apenas envolvidos com contas, mas também como raciocínio lógico, que você trabalha com aquelas questões sobre... você coloca ali 3, 4 personagens, um morreu, um matou, um fugiu, o outro estava ali parado, e aí você tem que colocar o que cada um estava fazendo em determinado lugar, em determinada hora, o que estava fazendo. Gente, esse tipo de coisa envolve muito a matemática. Mesmo que não envolva números, mas envolve matemática, porque você realmente tem que calcular tempo, tarefas, lugares, né? Então, essa segunda competência, ela fala sobre raciocínio lógico, tá? Fala sobre a capacidade aí de investigação, de produzir argumentos convincentes, tá? Terceiro, pessoal, compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Quando a gente fala assim sobre compreender as relações e procedimentos dos diferentes campos da matemática, esses diferentes campos da matemática são a aritmética, a álgebra, a geometria, a estatística, probabilidade. Então, são diferentes campos aí a ser trabalhado na matemática. E outras áreas do conhecimento também, né? De modo a sentir segurança quanto à própria capacidade aí de construir, de aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo também, pessoal, a autoestima e a perseverança aí na busca de soluções. A quarta competência: fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las criticamente e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Tá? Então essas questões aqui de fazer observações sistemáticas, né, de aspectos aí quantitativos, qualitativos, eu vou dar um exemplo bem bobinho aqui, pessoal, fora da matemática, mas, por exemplo, para você saber se um show de um determinado artista é bom, primeira coisa que as pessoas olham, o público. Quantas pessoas tinham naquele show? Tinha 1000 pessoas, tinha 10 mil, tinha 100 mil. Então, isso aí é a primeira forma das pessoas verem aí, por exemplo, virem se um artista, por exemplo, é um bom artista, se ele faz um bom show, pelo tamanho do público. Todavia, você tem que fazer outras observações, por exemplo, a voz do artista, a dança, a entonação, a temática do show, tudo isso aí envolve. Às vezes você tem um baita público gigantesco que só está ali realmente para bagunçar e pouco está se importando ali com o que o artista canta. Então você vai avaliar outros aspectos também. Aí entra o qualitativo, a qualidade do show, né? Tem a quantidade e tem a qualidade do show também. Nem sempre aí um show lotado aí significa que o artista é bom, tá? Então, um exemplo bobinho que eu quis dar, só para a gente poder mostrar aqui, avaliar os aspectos quantitativos, qualitativos, quando que dá para você avaliar através de um, através de outro, tá? Porque também você não pode avaliar só pela qualidade, quantidade também às vezes é importante. Por isso que eu usei esse exemplo aqui. Tanto que fala aqui, presentes nas práticas sociais e culturais.
tá? De modo a investigar, organizar, representar, comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente. Gente, olha, o exemplo que eu dei aqui acabou sendo perfeito para essa quarta competência. A quinta competência é utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas do conhecimento, validando estratégias e resultados. Gente, aqui ó, a gente pode colocar aqui, por exemplo, o uso da calculadora, né? No dia a dia, a pessoa que trabalha no mercado, trabalha numa lojinha, né? Faz uso da calculadora ali para somar os produtos que o cliente compra. Então, quando a gente fala essas tecnologias digitais disponíveis, mas também não é só calculadora, tá? Tem diversas ferramentas matemáticas aí que podem ser usadas. Eu também não vou ficar aqui agora igual um dicionário citando um monte, mesmo até porque eu não lembro, e segundo, porque a gente acaba fugindo do tema aí sem necessidade. O importante não é você focar, nossa, o que usa no cotidiano? Calculadora, gráfico, isso, aquilo, aquilo. Não, gente, o importante é você entender o que a competência está pedindo, tá? Sexto, enfrentar situações problema em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas, não diretamente relacionadas ao aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões utilizando diferentes registros e linguagens, como gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna, em outras línguas para descrever algoritmos, como fluxogramas e dados e por aí afora. Tá? Então aqui está falando sobre enfrentar situações, problemas aí de múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas. Então isso aqui, pessoal, tem muito a ver com aqueles probleminhas lá de matemática que é passado, né, que você tem que pensar, e não necessariamente, claro, no ensino fundamental aí você vai trabalhar com aquela coisa da laranja, né? Tinha 5 laranjas, chupou 3, quantas sobrou, guardou 2 para mais tarde, né? Perdeu uma, ficou com quantas? Ficou com uma, mas achou 4, aí voltou a ficar com 5 e por aí vai. E depois os problemas aí vão acabando aumentando um pouquinho o grau de dificuldade, de modo a desafiar o aluno mais ainda. Então, por isso que até deixar claro que não diretamente relacionadas ao aspecto prático utilitário, senão necessariamente é uma coisa que acontece de verdade, mas você coloca ali situações problema de modo a instigar a criança a trabalhar com as diversas ferramentas matemáticas. Sétimo, pessoal, enfrentar ou discutir, né, projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base nos princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões, indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Eu vou usar outro exemplo aqui agora, pessoal. As pesquisas Ibope, né, principalmente questão de eleição. Estamos aqui em período de eleição, 2020. Você fala, por exemplo, Ibope, né? Vamos ver aqui quais são os 2 prováveis candidatos que vão assumir aí o segundo turno, aquela coisa assim. Só que hoje, está escrito aqui, ó, pessoal, deixa bem claro, né? Com base nos princípios éticos, democráticos. Por que éticos? Porque muitas vezes a pessoa chega e fala assim, vou dar um exemplo aqui de futebol para não mexer com a política. Fala assim, o candidato, vamos ver aqui, nós temos o candidato do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians e do Santos. Aí o cara vai lá na torcida do Corinthians perguntar em quem você vai votar. Depois vai lá e coloca o resultado do Ibope. O resultado, o candidato do Corinthians está em primeiro lugar na disputa eleitoral. Pô, vocês estão de brincadeira. Vocês chegam lá na torcida do Corinthians para fazer pesquisa Ibope? Pô, faz no meio da cidade. Pesquisa com velhinha, né, com idosos. Pesquisa com jovens aí, pessoas. Agora você vai pegar olha, eu tô vendo aquela pessoa com camisa de time de futebol. Deixa eu perguntar em quem ela vai votar. É óbvio que ela vai votar no cara que ela tá com time. Então a mesma coisa acontece na pesquisa eleitoral. A pessoa vai lá perto na região de um determinado partido, de um determinado candidato, pergunta quem você vai votar? Nele. O cara vai chegar assim do lado do candidato, lá na região dele, vai falar assim, eu vou votar no outro, né? Envolvido com um partido, sonhando com, que nem um idiota aí, com um carguinho de assessor, e fica lá, vou votar nesse candidato. Aí o cara faz uma pesquisa com 1000 pessoas, 700 tá na região do candidato lá do Palmeiras, lá, por exemplo. Lógico, o candidato do Palmeiras está dominando a campanha eleitoral com 70%. Então, quando eu falo sobre ética, é justamente isso, é fazer uma pesquisa neutra, uma pesquisa pura. Agora, você não pode sair divulgando, amanhã vai ter uma pesquisa Ibope no lugar tal. Vai ter uma guerra de partido lá. Né? Pessoas o tempo todo querendo ser entrevistadas para dizer que o outro candidato ali está na frente. Tá? Então, quando a gente fala sobre essa questão de discutir projetos que abordem, isso foi um exemplo, tá, pessoal, que eu dei. Discutir projetos aí que abordem questões de urgência nacional, sobretudo, com base nos princípios éticos, democráticos, aí, valorizando a diversidade de opiniões, indivíduos
sem preconceitos aí de qualquer natureza. Quando a gente fala sobre essa questão desses projetos, sobre questões aí de urgência nacional, a gente está falando do quê? A gente está falando de trabalhar temas que são importantes, mas não temas que é importante ali para um grupinho mínimo de pessoas. Uma coisa que é importante, por exemplo, para uma população geral. Tá? Teve um candidato, pessoal, em 2018, um pouquinho antes das eleições de 2018, que ele colocou a seguinte informação. O pessoal ficou assim, né? Olha, porque cadê o projeto pro homossexual? Cadê o projeto pro evangélico? Cadê o projeto pro negro? Cadê o projeto pro índio? E esse candidato, ele chegou e falou assim, olha, se eu for eleito, eu vou governar para a maioria. Qual que é a maioria? Ah, mas qual é a maioria? Aí ele explicou, nós vamos fazer um projeto de transporte público. Quem usa o transporte público? O negro, o branco, o evangélico, o católico, o homossexual, o heterossexual. Vou fazer um projeto para a saúde. Quem usa o hospital público? O negro, o branco, o homossexual, o evangélico e por aí vai. Vou fazer um projeto para a educação. Quem usa a escola pública? O filho do negro, o filho do branco, o filho do homossexual, o filho do hétero e do evangélico e por aí vai. Então, quando o candidato quis dizer eu vou governar para a maioria, o que ele quis dizer? Quem é a maioria? Você tem que criar projetos que englobem todas as categorias. Olha, eu vou focar no homossexual. Mas você vai fazer um projeto, porque o homossexual ele tem que ter uma cota no concurso público, tem uma cota no serviço público, na faculdade, o homossexual tem que ter direito a pagar metade da passagem do transporte público. Você está trabalhando para proteger, e você, na verdade, você está fazendo o quê? Você está trabalhando uma antidemocracia, porque a democracia todos têm os mesmos direitos, todos têm as mesmas condições. Então, quando você quer privilegiar, quer trabalhar para o povo, você não vai trabalhar para o homossexual, para o evangélico, para o negro, para o branco, para o índio, você vai trabalhar para quem? Você vai trabalhar para o povo. Então, uma coisa que todos utilizem, né, como o transporte público, a saúde, a educação, a habitação, o trabalho, você vai trabalhar isso de modo a beneficiar toda a população. Então todos ali são beneficiados. Você não tem necessariamente que criar uma lei que nem está aqui, por exemplo, nas competências da BNCC, né? Cada conteúdo aqui, cada linguagem tem uma competência própria. Então você não pode criar um conjunto de leis para o negro, um conjunto de leis para o homossexual, um conjunto de leis para o branco, um conjunto de leis para o heterossexual. Você não pode fazer isso. Você vai criar um conjunto de leis para quê? Para o cidadão. Quem é o cidadão? O negro, o branco, o homossexual, o evangélico, católico, por aí vai. Então, gente, quando a gente fala sobre discutir projetos aí de urgência nacional, caiu um alfinete. Aí, o que acontece? Parei para dar uma risada aqui, pessoal. Despencou tudo ali na pia. Então, assim, quando você fala sobre discutir esses projetos, tudo, gente, são projetos que não tenham preconceitos de qualquer natureza. Então você não vai discriminar nem negro, nem homossexual, nem qualquer que seja natureza. Mas também não vai trabalhar priorizando nenhuma dessas classes, categorias ou grupos. Você vai trabalhar priorizando o quê? Você vai trabalhar com um projeto escolar, um projeto da comunidade ali no entorno da escola, priorizando quem? Todos. Vou construir uma pontezinha que liga uma rua na outra ali e tem um córrego no meio. Como é que você vai fazer com essa pontezinha? Essa pontezinha privilegia quem? Todos que passam por ali. Agora você vai falar, essa aqui é a ponte do negro, essa é a ponte do homossexual, essa é a ponte do heterossexual. Não pode, né, gente? Então, quando você trabalhar essa competência aqui, trabalhando um projeto que aborde todos os grupos, que aborde todas as pessoas, tá bom? A competência 8, pessoal, só falar uma coisa aqui. Eu me empolgo um pouquinho às vezes assim, mas não é que eu tô nervoso não, tá? É o jeito de falar, parece assim que eu tô bravo, que eu tô brigando, não é. Vamos lá, competência 8, aqui fala sobre interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Inclusive, essa pausa que eu dei foi justamente para ler isso aqui, porque eu detesto esses negócios assim com 4, 5 linhas, porque confunde pra caramba. Então, essa 8ª e última competência, ela vai falar sobre o quê? Sobre trabalhar em grupos, resolver questões em grupo, em grupos, né?
problemas aí em grupos também. Você não vai trabalhar só de forma individual, você também tem que trabalhar em grupo, pessoal. Sempre vendo a opinião do colega, respeitando a opinião do colega, tá bom? Vendo aí as diferenças entre as opiniões, tá? Para você também desenvolver um raciocínio em conjunto, não somente uma coisa singular, tá? Agora a gente vai passar aqui para competências específicas de ciências da natureza para o ensino fundamental, tá? Competências específicas de ciências da natureza para o ensino fundamental. Compreender as ciências da natureza como empreendimento humano, é a primeira, tá? Desculpa. Compreender as ciências da natureza como empreendimento humano e conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Então, assim, pessoal, sempre a primeira competência é para ensinar a criança, explicar para ela, de modo que ela compreenda a importância disso que vai ser trabalhado, tá? Então é sempre assim. Então, compreender aí as ciências naturais, né, como empreendimento humano, conhecimento científico, uma coisa extremamente importante aí, né? Segunda competência, compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, compreender os conceitos fundamentais aí das ciências da natureza, e aqui fala sobre uma coisa, né? De modo a garantir aí que a criança se aproprie de um conhecimento, que ela consiga realizar aí debates de questões científicas, tecnológicas, né, socioambientais e do mundo do trabalho. E, gente, o que é o mundo do trabalho? É o contato, a relação do homem com a natureza, do homem com o mundo, tá? Então achei muito interessante mencionar isso aqui. A terceira competência, analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, incluindo o digital. Como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas, criar soluções, com base nos conhecimentos das ciências da natureza. Então, gente, ciências da natureza, na verdade, é a antiga ciências naturais, se eu não me engano, que era que a gente estudava na escola. Eu não lembro direito, era outro nome, era ciências... não lembro se era ciências naturais, era outro nome que a gente estudava na minha época de escola, né? Hoje é ciências da natureza, né? Puxa, era alguma outra coisa, ciências sociais, acho que era isso, não lembro agora. Mas assim, esse terceiro aqui, ele fala sobre compreender as características, fenômenos, processos relativos ao mundo natural. Então, aquela coisa que a gente aprende lá quando é criança, né? Clorofila, fotossíntese, né? Por que a árvore ela suga o gás carbônico, né, inspira o gás carbônico, solta como oxigênio de novo, mas que à noite o procedimento é diferente. Então, todas essas coisas relativas à natureza. Mas também, gente, as ciências ela vai trabalhar com o mundo social e tecnológico, ou seja, a relação do homem com a natureza, a relação do homem com a tecnologia também, os impactos da tecnologia na natureza e também a transformação, né, o que a tecnologia também contribui com a natureza. Quarto, avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias, para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. Olha, pessoal, quando você fala assim, avaliar aplicações, né, e implicações políticas, socioambientais, culturais, gente, eu só vou falar uma palavra: Amazônia. Tá? Então acho que eu não preciso responder mais nada. Essa preocupação aí que o mundo tem com a Amazônia hoje, na verdade eles estão preocupados mais com o que está debaixo do solo da Amazônia, né, que é uma riqueza infinita. Também, pessoal, bem como as questões políticas, né, políticos fazendo acordos aí que mais degrinem, né, nossa questão natural aí, com a nossa fauna, nossa flora, por questão aí de dinheiro, né, envolvendo aí riquezas ilícitas. Então, essa quarta aqui fala disso, né? As aplicações políticas e as implicações políticas na natureza, tá? No mundo aí socioambiental e cultural também. Quinta competência: construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideais e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro,
acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Então aqui fala assim sobre construir argumentos com base em dados. Gente, aqui fala sobre questão da opinião pública. A gente está sofrendo muito hoje com essa questão meu Deus, como chama? Da disseminação das mídias sociais, onde as pessoas ouvem uma história, montam uma teoria própria e saem jogando aquilo como se fosse verdade. E isso tem causado um impacto muito negativo. Eu prometi na última aula que eu ia colocar o link na descrição e acabei esquecendo, eu vou colocar nessa daqui. O link na descrição aí sobre uma aula que eu dei sobre um documentário que está no Netflix chamado O Dilema das Redes. E ele fala muito sobre o impacto negativo aí das redes sociais na vida das pessoas também. Então aqui está falando sobre construir argumentos com base em dados, coisas reais, tá? Então quando você for passar uma informação para frente, tenha consciência de que aquilo realmente é verdade, que aquilo realmente aconteceu, e não colocar sua opinião própria como se aquilo fosse uma verdade absoluta, porque você acaba causando mais prejuízos para as pessoas aí, às vezes prejuízos irreparáveis na vida das pessoas por conta de uma opinião que era sua e não é verídica. É como eu aqui passar uma informação para vocês com base naquilo que eu acredito. Não, gente, eu tenho que passar a videoaula para vocês com base naquilo que está escrito aqui e não na minha opinião pessoal. Às vezes quando eu dou minha opinião pessoal, eu sempre coloco, pessoal, minha opinião não vale, hein, pelo amor de Deus. Por quê? Porque senão a pessoa vai pela minha opinião, né, e chegar lá na prova vai ser prejudicado. Então a mesma coisa, construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis. Negociar e defender ideias, ideais, né, ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental, respeito a si próprio e ao outro. Gente, acolhendo e valorizando diversidade, ou seja, valorizando que cada um é diferente do outro, ninguém é igual, tá? Cada um aí tem uma forma de pensar, de agir, e nós temos que respeitar isso, tá? E também não ter preconceitos ou de qualquer natureza, tá? Muitas vezes a gente fala de preconceito, todo mundo já acha que é o branco o branco oprimindo o negro, o heterossexual oprimindo o homossexual, só que muitas vezes acontece o contrário, gente. Tá, eu vi num programa aqui da minha cidade mesmo, um programa lá que, eu tava esperando para assistir um jornal, aí antes passava um programa, e esse programa é um programa especial só para negros, assim. E aí ali tinha uma mulher falando que ela estava lançando uma linha de roupas para mulheres negras e uma linha de joias para mulheres negras. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, joia é joia, né? Eu acho que hoje não deveria nem ter a joia feminina e masculina. Joia é joia. Você cria uma corrente, a mulher quer usar, o homem quer usar, acabou. Não é? É que nem hoje aqui, ó, não sei se dá pra ver, eu uso o brinco aqui, coloquei depois de velho brinco ainda, nem era depois de jovem, antes ainda quando era jovem. Gente, isso aqui, ó, eu entro numa loja, eu não fico lá, você tem brinco masculino? Eu escolho um brinco e gosto. Claro que eu também não vou usar uns brincos de argola, de umas coisinhas meio, né, com pedrinhas brilhantes, mas, eu pego aqui, ó, um brinquinho de argolinha aqui e tal. Se tá na seção masculina ou feminina, o importante é que eu gostei do brinco. Se é feminino ou masculino, eu não quero nem saber. Então, eu acho assim, que hoje não deveria nem ter isso. Que nem roupa, né? Eu já mencionei isso aqui. Por exemplo, você tem aí, antigamente, né, tinha aquela questão que as mulheres, né, usavam saia, homens usavam calça. Hoje as mulheres usam calça. Se um homem aí, saiu uma moda nova aí, o homem quiser usar saia, se não for uma mini saia mostrando as coisas que não deve lá, se o homem quer usar saia, quer usar sandália, quer usar uma presilha no cabelo, gente, o homem não tá usando coque aí, né, de uns anos pra cá, e os jogadores de futebol fazendo aquele coque, quer usar uma presilha, faz o que você quiser, bota uma trança, faz o que você quiser no seu cabelo. Gente, eu acho que não tem que ter mais nada disso, muito menos você ter hoje uma segregação, que você vê, o próprio negro está fazendo a segregação, roupas para mulheres negras. Quer dizer, vão fazer o quê? Se uma mulher branca usar aquela roupa, vão matar ela? Não vão deixar a mulher branca entrar na loja e comprar roupa? Né? Joias para mulheres negras. O que é uma joia para uma mulher negra? Explica para mim. Se uma mulher branca quiser comprar, vocês não vão vender? Então, gente, você vê, quando a gente fala de preconceito, não é só o branco sobre o negro. O negro, você vê ali um programa, né, voltado ali para a raça negra, e aquele programa, ele mesmo, o negro, promovendo a segregação racial que ele diz tanto lutar contra. Quer dizer, joia para mulher negra, roupa para mulher negra, eu não entendi, eu sinceramente não entendi. Estou criando uma linha aqui, uma linha de roupas, de joias baseadas na cultura afro. Legal, é lindo. De repente até eu gosto de alguma coisa lá e compro.
De repente minha esposa gosta lá de um vestido e compra, ué. Problema nenhum, vamos criar aqui uma linha de roupas, de joias baseada na cultura afro. Agora dizer assim, joias para mulheres negras, roupas para mulheres negras. Meu, a pessoa está praticando aquilo que ela diz tanto lutar contra, né? Então quando a gente fala, muitas vezes a pessoa pensa que é o branco sobre negro, né? Muitas vezes aí aquela coisa, o homossexual tem intolerância com o heterossexual. E todo mundo pensa assim, né? O heterossexual, se ele falar a palavra homossexual, ele já é homofóbico. Agora, muitas vezes o heterossexual, ele vai lá, ele oprime, ele faz as coisas. Então assim, gente, eu não estou aqui colocando um contra o outro, só estou dizendo assim, acontece de ambos os lados. E de ambos os lados não deve acontecer, tá? Nós temos que respeitar as diversidades, respeitar o modo de pensar de cada um, o modo de cada um conduzir sua vida, desde que o modo dele conduzir a vida dele não prejudique você, ele pode fazer o que ele quiser, tá? Então nós temos que ter esse tipo de consciência aí. E é isso que fala a competência 5, tá? Eu tinha perdido aqui qual que era a competência. É isso que fala a competência 5. 6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das ciências da natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Então, assim, usar diferentes linguagens, tecnologias digitais aí para se comunicar e acessar informações aí, produzir conhecimentos, resolver problemas, tá bom? Então, é engraçado que isso aqui não tem muito a ver com a matemática, eu não entendi bem porque isso aqui está aqui no meio não, pessoal. Mas vou ler de novo, porque honestamente acho que não tem nem o que explicar aqui, ó. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das ciências da natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Agora entendi, pessoal, o jumento aqui achou que ainda estava na matemática, nós já estamos nas ciências. Então, vocês perdoam, falei demais aquela hora e... paga isso aí, aborta. Mas vamos lá então. Então aqui está falando sobre usar diversas linguagens, tanto tecnologias digitais quanto linguagens próprias aí, né, para disseminar informações, produzir conhecimentos aí e resolver problemas das ciências da natureza, tá? Com qualidade aí. Ó, pessoal, eu tenho outro número 6, às vezes acontece isso, hein? Eu acho que era 7, 8, apareceu o número 6 duas vezes. Vamos ler o outro número 6 aqui então. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza e às suas tecnologias, tá? Então aqui fala conhecer, apreciar e cuidar de si próprio, tá, pessoal? Cuidar de si, do seu corpo, do bem-estar. Olha aqui uma coisa que lembra bem a nossa aulinha passada, que falava sobre as competências da educação física, né? Compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar, respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza e às suas tecnologias. Ou seja, pessoal, vou dar um exemplo aqui para vocês, aquele belíssimo chá, né? Aquele chazinho gostoso que você toma lá, um chá medicinal, um chá de camomila para acalmar os nervos, né? Ou qualquer outro tipo de chá aí também. Né? Então você usar dos conhecimentos da natureza para cuidar do próprio corpo, do próprio bem-estar, tá bom, pessoal? É mais ou menos isso aí que fala esse novo número 6 aqui, porque tem 2 números 6. E o número 7, para concluir, pessoal, que já está chegando aí a 30 minutos, agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza, para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais, e a respeito da saúde individual e coletiva com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Então, pessoal, agir de forma pessoal, também de forma coletiva, com respeito, com autonomia, com responsabilidade, com flexibilidade, ou seja, gente, ser um cidadão tolerante aí com o próximo, tá bom? Aprender no seu tempo, permitir que o próximo aprenda no tempo dele também, para que nós possamos viver em paz e harmonia e todos fiquem bem. Mais ou menos isso que trabalha aqui essa 7ª competência, tá bom? Nós vamos estar encerrando essa aula por aqui e vamos dar sequência na aula 20 aí com as competências específicas das ciências humanas para o ensino fundamental. Tá bom? Então a gente vai encerrar essa aula por aqui. Não esquece de se inscrever no canal e dar aquele like positivo. Bons estudos e até a próxima aula.